Então, essa aula é a segunda parte da cálculo de soluções, as outras formas de calcular o soluto e a relação na solução. Primeiramente, vamos revisar a última forma de calcular e um exemplo de concentração em quantidade de matéria, ou fração molar. Então, a fração molar me dá a porcentagem ou a proporção que eu tenho de um componente pelo total. Fração molar do soluto. Número de mols do soluto dividido pelo número total de mols. O número total de mols da solução é o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Se eu quiser a fração molar do solvente, é o número de mols do solvente pelo número de mols total. A soma das frações molares é sempre igual a 1 ou 100%. Assim, um exemplo resolvido com essa aplicação de frações molares está na página 39 da nossa apostila, capítulo 2, frente A. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico contém 49 gramas desse ácido. A fração molar em mol do ácido nessa solução é 0,1. Calcule a quantidade de matéria em mol, calcule o número de mols, letra A, do ácido na solução, letra B, da água na solução. Dado: massa molar do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Antes de resolver, normalmente em exercícios é comum dar-se o valor da fração molar do soluto. A fração molar do solvente você obtém subtraindo ou calculando. Então, na letra A, calcular o número de mols do ácido. O problema, a questão já nos deu a massa do ácido, a fração molar do ácido e o número de mols do ácido. Então, basta utilizarmos a regra de 3, porque a massa molar é a massa de 1 mol. 1 mol de ácido corresponde a 98 gramas. Então, 1 mol de ácido corresponde a 98 gramas. Se eu tenho 49 gramas de ácido, quantos mols eu vou ter? X. Resolvendo isso, X é a metade. X é igual a 0,5 mol. Letra B. Qual o número de mols da água na solução? No item B, a letra B, se nós temos a fração molar do soluto e calcular a fração molar do solvente, é só subtrair. A fração molar do soluto mais solvente sempre é igual a 1 ou 100%. Então, nós temos que a fração molar da água é 1 menos a fração molar do soluto, 0,9. Mas a resposta não é 0,9. Pediu-se o número de mols presentes nessa solução de água. Então, nós temos que o total, a fração molar, o total de mols é 100%. Então, 10% corresponde ao número de mols do soluto. A fração molar 0,9 ou 90% corresponde a X. Resolvendo isso, obtém-se X é 4,5 mols de água. Então, nós temos a fração molar da água. Agora, é só converter numa regra de 3. A fração molar do soluto é 10%, 0,5 mols. Fração molar do solvente, 90%, quantos mols? 4,5. Coloquei essa imagem aqui para falar um pouquinho. Estamos falando de cálculo de soluções, mas como se prepara uma solução no laboratório? O modo de preparar é bem simples. O importante é não errar no cálculo. É o cálculo da solução que é a chave de termos uma análise completa ou um medicamento na quantidade correta do princípio ativo. Então, para preparar uma solução, calcula-se quanto de soluto vai colocar. Quero preparar 1 litro de solução numa concentração tal. Vou pegar uma vidraria, que é o balão volumétrico, ele é calibrado, tem essa marquinha aqui, quando completa até aqui tem 1 litro correto. Calculo quanto do soluto
vou precisar, pesa-se corretamente na balança, transfere esse soluto para o balão volumétrico usando o funil para não perder e não ter erro, coloca-se um pouquinho de água e agita para homogeneizar e depois completa até a marquinha e balança para um lado e para o outro e a solução está pronta. Então, o preparo de solução é algo bem simples. A importância está no cálculo da solução, não pode ter erros. A segunda forma de expressar a relação de soluto e solvente é concentração massa-volume, ou concentração comum. É a concentração mais usada, juntamente com a concentração em mol. São duas formas de concentração mais utilizadas que veremos hoje. Expressa a relação da massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Concentração, massa do soluto em gramas e volume em litros. Concentração, gramas por litro. Assim, uma concentração em gramas por litro, se eu quero preparar sulfato de níquel, como é nessa figura, 50 gramas do meu sal dissolvido em 1 litro de solução. O rótulo do frasco ao lado nos dá que a concentração do meu sal, sulfato de níquel, é 50 gramas dissolvido em 1 litro de solução. A concentração é 50 gramas por litro. Só que, a partir do momento que eu quero uma concentração, eu posso preparar essa mesma concentração tendo recipientes maiores ou menores. A relação é fixa. O que significa? Que nós temos 50 gramas de sulfato de níquel em 1 litro de solução. Se eu quiser preparar meio litro de solução, eu uso 25 gramas de sulfato de níquel. Dividindo 25 por 0,5, eu tenho a relação de 50 gramas por litro. Talvez eu não precise de usar 1 litro, eu uso meio litro, mas a concentração eu preciso num valor fixo. Densidade da solução. A densidade da solução pode ser representada com D ou Rho. A densidade da solução Rho é a letra grega. A densidade da solução é a relação entre massa da solução e o volume ocupado pela mesma. Densidade, massa por volume. A massa da solução é a massa do solvente mais soluto, é uma massa total. Cabe agora a falar um pouco para não confundir grandezas. Concentração comum com densidade. A concentração comum, ela expressa a massa do soluto presente em um certo volume de solução. Ou seja, a concentração, ela evidencia o soluto, ela vai me dar o soluto. A densidade de uma solução, ela expressa a massa total, a massa do soluto e do solvente, de um certo volume de solução. Assim, peguei um exemplo simples para mostrar isso. Dadas as seguintes soluções aquosas, preparadas em frascos rigorosamente iguais. Solução A, 100 ml de cloreto de sódio dissolvido em 1 litro de solução. Solução B, 30 gramas de cloreto, 100 gramas, 30 gramas de cloreto de sódio dissolvido em 1 litro de solução. Se colocarmos os dois frascos na balança, observa-se que a balança vai pender para baixo do frasco A. Por quê? A densidade da solução é a massa do meu soluto mais a massa da água. O volume é igual nos dois. A densidade da solução B é a massa do soluto mais a massa da água. Então, se eu somar 100 gramas de cloreto de sódio mais a massa de água presente, o valor é muito maior do que eu somar 50 gramas de cloreto de sódio mais a massa de água. Logo, a solução A é mais densa, tem uma densidade maior que a solução B. Ainda para terminar aquela parte de densidade e concentração, se eu tenho uma densidade de 30 gramas por litro, significa que a massa de soluto mais solvente é 30 gramas. E se eu tenho uma concentração de 30 gramas por litro,
A concentração do soluto é 30. Está evidenciando a concentração. Mas a massa da solução é bem maior do que 30. Então, cuidado para não confundir densidade e concentração. A sexta forma de expressar a solução é concentração em partes por milhão, ppm. Onde se usa concentração em partes por milhão? Quando a quantidade de soluto é extremamente pequena, muito diluída a solução, muito pouco soluto e muito solvente. Então, quando a solução é muito diluída, muito baixa, a concentração é partes por milhão. Então, concentração em ppm, massa do soluto, em miligrama por quilo da solução. A concentração, a mais comum em ppm, massa do soluto em miligramas por quilo da solução. E concentração em ppb, volume do soluto em centímetros cúbicos, mesma coisa que em ml, né? Por volume da solução em metros cúbicos. Isso vai dar um número da ordem de 1 milhão, 10 a 6 unidades. É muito comum aparecer em ppm quando relaciona-se, por exemplo, a gases. A concentração do oxigênio na atmosfera, a concentração do nitrogênio na atmosfera, é ppm. Então, toda vez que você vê um ppm, é parte por milhão. Algumas unidades de concentração equivalem a 1 ppm. Coloquei uma tabelinha para pôr algumas, as principais. 1 grama por 1 tonelada. Tonelada, 10 a 6 gramas, ppm. 1 miligrama por quilo. 10 a menos 3 gramas por 10 a 3. 10 a menos 6 gramas, 10 a 6. Micrograma por grama. Micrograma é 10 a menos 6. E a mesma coisa quando eu tenho soluto e solvente líquido. 1 mililitro por 1 metro cúbico. Ou 1 litro por 1000 metros cúbicos. 1 microlitro por 1 litro. Então, o cálculo de concentração com ppm exige correlacionar a transição de unidades de medida. Concentração em mol por litro ou em quantidade de matéria é a forma mais usual de expressar concentração, é a mais comum. É a relação entre a quantidade de matéria, ou seja, número de mols do soluto, pelo volume da solução, unidade mol por litro. Um exemplo, então, do cálculo de concentração em mol por litro. Um acadêmico do curso de Química, um aluno do curso de Química, necessita preparar uma solução de ácido bórico, H3BO3, na concentração 0,5 mols do ácido por litro de solução, para ser utilizada como fungicida. Para preparar tal solução, ele dispõe de 2,5 gramas do ácido. O volume em mililitros de solução com a concentração desejada, que pode ser preparado utilizando toda a massa disponível, é aproximadamente de. Então, ele tem que usar toda a massa disponível e preparar a solução nessa concentração. Qual o volume que ele vai conseguir de solução que ele vai conseguir preparar? Então, primeiro, me deu a fórmula do ácido bórico H3BO3. Eu preciso, para converter essa massa e calcular a massa molar. Me deu dados, massa do hidrogênio 1 e do boro 10,8. Então, a massa molar do H3BO3 é 3 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 1 vezes 10,8, que é a massa do boro, mais 3 vezes aqui, olha, 16, que é a massa do oxigênio. A massa molar do ácido bórico é 62 gramas por mol. Agora, vamos calcular o volume. Se eu já tenho a massa molar e tenho a massa, eu vou calcular o número de mols. 1 mol é 62 gramas. 2,5 gramas de ácido bórico, quantos mols corresponde a isso? X. Calculando, X é igual a 0,041 mols. Se eu tenho o número de mols e eu tenho a concentração em mol por litro, eu consigo calcular o volume. A concentração
É a relação do soluto, número de mols do soluto pelo volume da solução. Substituindo os valores, a concentração é 0,5, o número de mols pelo volume. Então, agora eu vou multiplicar cruzado. 0,5V é igual a 0,041. Eu quero o V, isolo o V e tudo que está multiplicando. A minha incógnita passa para o outro lado dividindo. Achando que o volume é 0,081 litros ou 81 ml. É a letra B, a resposta correta. Um outro exemplo de aplicação de concentração em mol por litro. Então, algumas vezes vamos transitar entre concentrações. O teor de vitamina C em uma determinada bebida de soja com sabor de morango foi determinado como sendo 30 miligramas em uma porção de 200 ml. Então, me falou que o teor da vitamina C na bebida de morango é 30 miligramas de vitamina C em um volume de 200 mililitros. Dado a massa molar da vitamina C, 176 gramas por mol, qual a sua concentração nessa bebida em milimol? Então, eu tenho que achar a concentração em milimol. Então, primeiro, já me deu que tem o teor 30 miligramas em 200 ml. O teor é a mesma coisa que eu ter a concentração. 30 miligramas, ou seja, 30 passando para gramas, 30 dividido por 1000. Ou colocando em notação científica, 30 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. 200 ml para passarmos para grama por litro. 200 vezes 10 a menos 3. Nisso, resolvendo, dividindo aqui, a concentração molar, mol por litro, gramas por litro, é 0,15 gramas por litro. Então, eu já tenho agora a quantidade de vitamina C em gramas, em 1 litro. Ou seja, eu posso achar um número de mols. 1 mol de vitamina C é 176 gramas. 0,15 gramas, quantos mols que tem? Resolvendo, multiplicando cruzado, x é igual a 8,5 vezes 10 a menos 4 mols. Andando com a vírgula, 0,85 vezes 10 a menos 3. 0,85, o M aqui é mili, 10 a menos 3, milimols. Portanto, em 1 litro de solução, eu tenho 0,85 milimols. A concentração, 0,85 milimols por litro. Concentração em mol por litro dos íons em solução. Então, para terminarmos a última unidade de concentração, muitas vezes nós podemos calcular a concentração de um íon em solução. Então, quando o soluto sofre ionização ou dissociação, podemos expressar a concentração em mol por litro do íon em solução. Principalmente, isso em especial para soluções iônicas. A concentração dos íons é proporcional aos seus coeficientes estequiométricos na ionização. Então, um exemplo, eu tenho uma solução de sulfato de alumínio, Al2SO4,3. Então, o sulfato de alumínio, ao colocar em água, na verdade, a gente escrevemos no rótulo que é a solução de Al2SO4, mas na prática, a solução iônica colocou em água, separou o íon positivo do negativo. Então, ao preparar a solução de sulfato, nós temos, dissociando, tem 2 ALs e 3 SO4. Então, aqui, multiplicando cruzado, o alumínio da família 3A, que, olha, quem esqueceu, basta a regrinha do multiplicar cruzado. 2 ALs para 3 SO4. 2 alumínios 3 mais, 2 íons alumínios, aqui, tem 2. Qual a carga do alumínio? 3. E nós temos 3 íons SO4. Qual a carga do SO4? 2, multiplicando cruzado. Então, a proporção estequiométrica é 1 mol do sulfato, produz 2 mols do íon Al3+, e 3 mols de SO4, 2-. Mas, na solução, nós temos a concentração do sulfato de alumínio, 0,2 mol por litro.
a proporção estequiométrica que vai produzir do meu íon alumínio, a proporção é 1:2. Então, se eu tenho 0,2 do íon sulfato, eu vou ter 0,4 do sulfato de alumínio. A proporção com o íon sulfato é 1 do meu sal para 3 do íon SO4. Então, se eu tenho a concentração de 0,2, eu vou ter a concentração de íon sulfato 0,3. Terminamos assim a segunda parte de cálculos envolvendo solução, cálculos de concentração, sendo que o conteúdo de solução ainda não terminou. Na nossa apostila, possivelmente deve estar na segunda apostila a parte de diluição. Então, terminamos por hoje essa cálculo de soluções, a segunda parte.